Irmão, vamos fazer uma leitura bíblica. São João, capítulo 7. O Evangelho segundo São João, capítulo 7. Do 1 ao 5, São João, capítulo 7, do 1 ao 5. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. São João, capítulo 7, do 1 ao 5. Todos acharam aí na Bíblia? Quem não achou pode falar, só falar, espera um pouco, a gente espera. São João, capítulo 7, do 1 ao 5. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Passada essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifeste-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Poder sentar. Irmão, quando a gente estava falando aqui em ansiedade, deixa eu só voltar um pouquinho nesse assunto, que eu falei até para pessoas que bebem, fumam, né? Não quer dizer que os crentes bebem ou fumam, não. Isso é um problema mundial, tá, irmão? Tem pessoas que, por causa da ansiedade, vai beber demais, né, para procurar preencher aquele vazio, vai querer beber. Pessoa que é muito ansiosa vai querer fumar, achando que o cigarro vai aliviar aquela ansiedade. E tem pessoas também que é muito ansiosa, compra aquilo que não precisa, só para ficar lá no aplicativo clicando de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, ver a atualização da sua encomenda, se chegou, não é? Quando chega, já compra de novo, para ficar alimentando a ansiedade. Isso também, irmão, é um mal que também pode ser procurado por pessoas especialistas no assunto, e tem remédio que se trata também disso, né? Também, né, jejum e oração e leitura bíblica vai te ajudar bastante nisso. Agora, evite, né, cair na ansiedade, mas tenha paciência com as coisas, que as coisas vão acontecer, amém? Na leitura que nós lemos nessa noite, irmão, duas palavras, irmãos, que ela é poderosa e curta, duas letrinhas: fé. Como é que podemos falar sobre fé, irmão? Nós acreditamos, a pessoa natural, o ser humano natural, irmão, acredita normalmente naquilo que se vê, né? Ele tem fé, uma fé natural, é o crer naquilo que se pode ver, naquilo que se pode apalpar, né? É a fé natural. Como crer e o acreditar, irmão? Quantos irmãos, boa parte dos irmãos que aqui estão nessa noite, irmão, trabalham, dependem de condução. Vamos fazer somente uma ilustração, irmão. Todo trabalhador, normalmente, ele precisa de uma condução. Os que trabalham perto de casa são os privilegiados, que saem de casa, vai caminhando até o seu trabalho. Mas tem os trabalhadores que precisam ou do Uber, ou melhor, do aplicativo de corrida, trem, metrô, ônibus, VLT e o BRT, né? Então, quando os irmãos saem de casa, ou o trabalhador, naturalmente, quando sai de casa,
Ele acredita ou ele crê que o seu transporte vai passar, exemplo, estação da Guilherme, ele acredita se ele sai de casa às 6h30, ele vai chegar antes que o trem que ele pega, às 7 horas ele já tem que estar lá, porque ele acredita que o trem vai chegar ou às 7 horas ou um pouco antes, é aquele crer ou aquela fé natural do ser humano, né, que na sua mente, no seu coração, ele acredita que naquele horário aquela coisa vai acontecer, o seu transporte vai chegar. É uma fé, não é um crer natural. Mas como é, irmão, que nós cremos, como é que os crentes crêem em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Exemplo, nós estamos aqui, nós cremos, nós acreditamos que isso aqui é uma igreja, até porque o nome está ali na parede, um pouco mais acima, do lado de fora. Então, como é que nós cremos e acreditamos naquilo que nós não estamos vendo? Ou seja, nós nem vimos a morte na cruz do Calvário. Nem vimos, está longe, isso aconteceu há mais de 2025 anos atrás. Como é, irmão, que nós podemos dizer que nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Através da fé, irmão, salvífica. Essa fé é aquela que brota nos nossos corações através da palavra de Deus. Não tem outra fonte de fé, irmão, que não venha da palavra de Deus. A Bíblia nos orienta que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, antes de muitos de nós aqui, mais de 90% dos irmãos e dos visitantes que estão aqui nesta noite, só estão aqui, irmão, porque crê que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu há mais de 2025 anos atrás, mas que a Bíblia diz que ao terceiro dia ressuscitou. E em espírito estar no meio de nós, que segundo a palavra de Deus, que nós cremos e acreditamos, que o próprio Senhor nos advertiu e nos deixou que, aonde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em seu nome, Ele estará presente. Então nós não podemos ver ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não podemos ver Deus, nós não podemos ver o Espírito Santo, mas nós cremos na existência do Espírito Santo, nós cremos na existência do poder de Deus, e nós sabemos que através da palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está nesse momento no meio de nós aqui, irmão, na rua Sul América, número 615, e não somente aqui, também está ali, irmão, na rua Cerejeira, no culto que os irmãos estão tendo ali, na Assembleia de Deus de Cerejeira. O Senhor também está ali, irmão, na Quadrangular. O Senhor está ali, irmão, na Igreja Batista. O Senhor, o seu Espírito está em diversas e milhares de igrejas dos irmãos que estão reunidos nessa noite. Isto é fé, irmão, salvífica, isso é crer naquilo que nós não estamos vendo. Como eu falei, mais de 90, quase 100% dos irmãos aqui, irmão, antes de ser crente, nem imaginava isso, de estar aqui hoje. Ontem eu completei, irmão, ontem eu completei 54 anos de vida. Nem passava pela minha cabeça quando eu tinha meus 13 anos que eu chegava nessa idade. Não acreditava, não cria. E quem via a minha vida, isso aí não vai durar muito tempo não. Irmão, eu arriscava a minha vida, mas eu colocava a minha vida em risco de morte. Já fiz assim, irmão, não fazia coisas que não convinha, mas arriscava muito a minha vida, demais. Se não fosse as orações da dona minha mamãe, Iracema Maria da Silva, olha, e não fosse a misericórdia de Deus, não estaria aqui nessa noite. Não gostava de crente, não gostava de igreja, não gostava de Bíblia.
para os irmãos ver, irmão, e muitos dos irmãos, eu acredito também, jamais imaginariam que estariam aqui nesta noite e jamais imaginariam que estariam servindo a Deus. Nunca passou pela nossa cabeça isso. E entre milhões de crentes no planeta Terra, jamais as pessoas imaginariam que estariam servindo a Deus. Pela fé, irmão, é porque nós estamos aqui nesta noite. Pelo poder do Espírito Santo que fez e que faz essa obra redentora, salvífica na vida do ser humano. Jamais imaginaria, irmão, quando eu tinha meus 13 anos de idade, nem que eu estaria vivo, jamais imaginaria. E nem passava pela minha cabeça pregar a palavra de Deus, mas de jeito nenhum. Quem me via antigamente sabia que eu não gostava de igreja, mas de jeito nenhum. Principalmente que a gente ouvia tanta coisa no negócio de igreja, que os pastores só pediam dinheiro, que os pastores andavam de carro. Só ouvia isso. E essas coisas queriam o quê, irmão? Hoje nos nossos corações. E quanto mais a gente ouvia isso, mais longe a gente queria ficar da casa do Senhor. Mas ainda assim, irmão, na minha vida, Deus teve uma grande misericórdia. Eu acredito que na vida dos irmãos que estão aqui nessa noite, só a misericórdia e a graça de Deus, irmão, que nos deu a oportunidade de crer no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na leitura, irmão, que nós lemos nesta noite, pasmem, naquela época, Jesus fazia grandes milagres, notório aos olhos de quem quisesse ver. Pessoas que eram cegas, pessoas que eram surdas, pessoas que tinham deficiência física. Notório que o povo via e já sabia que aquelas pessoas que estavam padecendo desse mal já estavam acima há muitos anos, muito tempo antes de Cristo se manifestar. As pessoas já estavam doentes, era paralítico, era pessoas que estavam mancas, era pessoa cega, era pessoa surda, crianças que morreram, e Jesus trouxe a vida de volta. Teve até casos de pessoas dizer, não adianta mais você incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Se os irmãos for ver nas leituras bíblicas, os irmãos vão encontrar isso. De pessoas dizer, já era, já não tem mais jeito, a sua filha ou seu filho já morreu, não adianta mais incomodar o mestre. E Jesus falou, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Irmão, se eu estou aqui, irmão, é porque minha mãe, antes de morrer, irmão, e antes de eu ser crente, foi falada uma palavra em profecia para a minha mãe, dizendo, ele é seu filho, mas ele vai ser meu. E antes de mamãe morrer, irmão, ela me contou isso, e eu não sabia, mas eu tinha um ódio de igreja, que só Jesus, irmão. Era tipo Saulo antes de se converter, irmão. Se eu pudesse, eu perseguia, não cometer crime de matar os crentes. Mas, irmão, era uma coisa que eu vou te contar. Se eu estou aqui hoje, irmão, é pela graça de Deus. Eu acredito também que se os irmãos estão aqui hoje, que os irmãos creem, irmão. Se os irmãos não tivessem crendo, não acreditassem em Deus, irmão, jamais estaríamos aqui nessa noite. Isso é fé, irmão. Isso é fé que está transbordando nos nossos corações. E muitos dos irmãos que não estão aqui hoje, que são missionários, estão em países que nós já trouxemos uma palavra aqui para os irmãos entenderem, principalmente lá em uma das Coreias, lá, se você entrar lá na Coreia, assim, a lei, irmão, lá já é automática, não precisa nem de você ir para julgamento, lá já é automático. Quando você entrar no aeroporto lá, já com Bíblia, dizendo que é crente, mas já é automático, você já vai para o presídio, você já está preso, e você, irmão, vai ter que trabalhar lá sendo preso, e não vai poder
pregar a palavra de Deus. E os irmãos não se assustem. Tem crente lá, irmão, que estão assim, não podem falar abertamente que são crentes, mas estão lá pregando a palavra de Deus. Por quê, irmão? Porque tem fé. Acreditam naquilo que Deus pode fazer. Pode ter certeza, assim como o hino que foi cantado nessa noite pela nossa CIB. Esta luta, irmão, uma hora vai passar. Sabe por quê? Porque nós temos fé. Nós cremos naquilo que não está acontecendo agora, mas que irá acontecer. E é essa fé, irmão, que brota no coração dos irmãos. Ela está aí, irmão, não está adormecida, ela está viva, porque você crê, irmão, naquilo que irá acontecer. Nós cremos naquilo que Deus pode fazer, irmão. Não está nos nossos olhos agora, irmão. Não podemos ver, mas nós cremos naquilo que Deus irá fazer. Os irmãos do nosso Cristo, irmão carnal, irmão, viram, e pela palavra que nós lemos, eles mesmos falavam: olha, tudo isso aí que você faz, é melhor você se manifestar ao mundo. Ou seja, nem os irmãos de Cristo criam nele. E eu desafio os irmãos: como é que os irmãos crê sem nunca ter visto aquilo que Cristo fez? Está aí, irmão, aí, ó, no seu lado esquerdo, aí, ó, dentro do seu coração. A fé, irmão, o crer na palavra de Deus. A fé, irmão, ela está aí. Ela possa ser que esteja um pouco adormecida, mas a fé, irmão, ela está aí no seu coração. Nós não estamos aqui, irmão, nessa sexta-feira à noite somente é somente um ato religioso. Ou eu tenho que ir, irmão, porque eu sou presbítero, eu tenho que ir porque eu sou diácono, eu tenho que ir porque eu estou na frente de um departamento. Não, mano, nós vemos para a casa de Deus porque nós cremos. Quando nós nos reunimos, Jesus está presente. E como é que possamos testificar isso? Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Sentirmos, nós podemos ver, nossos olhos carnais nunca verá, irmão, a menos que nós chegamos naquele grande dia, aonde nós veremos o Senhor como Ele é, que a Bíblia nos promete isso. Mas aqui, irmão, nesta noite, ó, não podemos ver, mas podemos sentir. Não vimos, irmão, saímos das nossas casas somente para, eu vou lá sentar no banco porque eu tenho que cantar, eu preciso ouvir um hino, preciso cantar, preciso falar, né, preciso pregar. Não, mano, nós entramos por essas portas porque nós temos fé. Nós cremos que Jesus não está em carne e osso, mas Ele está em espírito, segundo a Bíblia, e está aqui no meio de nós. Está aqui, ó, olha, aqui, ó, no meio de nós. Onde tiver 2, 3 reunidos, aqui tem uma reunião, Jesus está aí. Mas como é que Ele pode estar aqui, pode estar lá em Cerejeira, está lá em Bangu, está em todos os cantos? Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é onipotente, Ele pode estar em qualquer lugar e em todos os lugares ao mesmo tempo, e não se esqueceu de você, irmão. Deus está vendo e ouvindo as suas orações. Uma hora o Senhor trará a resposta àquilo que você veio pedir, irmão, nesta noite. Creia, não seja como os irmãos de Jesus, que viram os milagres, sabia quem Jesus era, mas não acreditaram e não creram. Saia daqui nesta noite, irmão, crendo que você não veio somente para um culto. Você não somente veio para sentar no banco, para passar as horas. Você veio porque Jesus está aqui neste lugar. Ver nós não podemos ver, mas nós temos certeza que Jesus está aqui. E quando você for para casa, mas Jesus não vai ficar aqui sozinho. Quando você for para casa, o Senhor estará aí no lar com você. Quando você chegar lá na sua casa, que você for para o seu fogão, esquentar a sua comida, tenha certeza, Jesus estará lá com você. Quando você, irmão, for sentar lá no seu banco para assistir seu programa de TV,
tenha certeza, mano, que Jesus estará lá com você. Quando você for se deitar lá na sua cama, né, fazer as suas orações pela madrugada, tenha certeza, mano, que Jesus estará lá ouvindo as vossas orações. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.